Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, tudo bem? Meus amigos, tudo na paz, com a graça de Deus. Estou aqui mais uma vez para meditar na palavra com vocês, amém? Vocês têm um tempinho? Vocês podem me ouvir? Pega aí uma caneta, pega aí um papel, pega a sua Bíblia e vamos meditar comigo, amém? Eu já fiz a minha oração. Vamos lá na leitura. Atos 2, né? Vamos falar sobre línguas, né? 2, versos 6 e 7 e 8, não é? Vamos lá, sem mais delonga. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, influiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, né? Porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua, né? Verso 7. Estava, pois, atônito, né? E se admirava, dizendo: Vede, não são, porventura, Galileu, todos esses aí estão falando, né? Todos esses que aí estão falando, né? Verso 8. E como ouvimos falar em cada um, em nossa própria língua materna, né? Aí, se vocês lerem aí os versículos antes, né? Verso 1, vocês vão ver que os discípulos estão reunidos em um só lugar. E ao redor deles estava uma grande multidão de várias nações, né? Deus enviou o Espírito Santo sobre eles em forma de língua de fogo. E dali eles começaram a falar em línguas, né? Em língua daquela própria, de cada nação que ali estava, né? Que ali uns não podiam entender a voz, não podiam entender o que eles estavam falando, né? Porque eles eram, por exemplo, era português e os multidões ali que estava Rússia, Inglaterra e etc. Língua que não era português. Por isso Deus enviou o Espírito Santo para que ele pudesse falar as línguas deles, né? Para que eles pudessem entender, né? E nós hoje podemos falar em línguas? Sim ou não? Podemos falar em língua. Mas que nós possamos falar em língua daqueles que não entendem a nossa língua. Aí sim nós podemos falar línguas, né? E se nós falamos em língua nas nossas igrejas, nós podemos falar e mais podemos interpretar. Se não podemos interpretar, então não é necessário falar em línguas estranhas, né? E vamos lá aqui em 1 Coríntios 14, verso 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação, né? Isso aí, meus amigos. Se você falar em língua, em sua igreja, você fala em língua, mas você interprete para seus irmãos, né? Para que eles possam vir entender também e se santificar. Porque se você falar em língua e só você, nem você entende, né? Para quê? Está edificando só você mesmo, né? E escandalizando o seu próximo, o seu companheiro, porque não está entendendo. Eu já tive uma igreja que falava em língua. E eu cheguei uma vez e perguntei se eles entendiam o que ele estava falando. Ele disse que não entendia porque era a linguagem de Deus, né? Paulo aqui está dizendo, se você falar em língua, você interprete, né, para seu irmão. Se você não interpretar, então é melhor você ficar calado e adore a Deus na linguagem certa, né? Isso mesmo, meu irmão. Então não é necessário nós falando em língua, aonde tem irmão que fala a nossa mesma língua, não é? A nossa mesma linguagem, né? Vamos lá na continuação, verso 13 do capítulo 14 de Atos.
Pelo que? O que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Ouvindo, né? O que Paulo está dizendo. Verso 21. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios, né? Falarei em língua, este povo, né? Viu? Em outras nações e outro povo, que vocês falem língua, mas que você possa interpretar, né, também. Para aquele que fala em língua, não precisa interpretar, né? Porque você está falando língua e ele vai entender o que você está falando, né? Vamos lá de novo. Mas assim não me ouvirão, diz o Senhor. Atos 19, versos 6 e 7. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava diversas línguas, e profetizava, e este era, ao todos, quase 12 varões, né? Quase 12 varões, que ali estava Paulo, né? Pregando, né? E Paulo, ele falava em diversas línguas, né? Paulo aqui, quando ele pôs as mãos, ele tirava o espírito, ele tirava ali, ele fazia batismo em língua, que ele podia, né? Que ele falava em diversas línguas. E Deus enviava o Espírito Santo sobre ele para que ele podia falar, né? Pois é, meus amigos, esta foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus amigos, sua família, amém? Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado pelos meus amigos que se inscreveram. Que o Senhor venha dar sabedoria para eles.